capítulo 21, do versículo 1 em diante. A minha epígrafa diz: a vinha de Nabote. Diz assim: e sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor. Ou, se te aparecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança de meus pais. E Acabe chegou à sua casa, revoltado e aborrecido por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama, e virou a sua face, e não quis comer pão algum. Todavia, Jezabel, a sua esposa, veio até ele e lhe disse: por que o teu espírito está tão triste, e a ponto de não comeres mais pão algum? E ele lhe disse: porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse a ele: dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda, se te aprover, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha. Versículo 13, diz assim: e ali chegaram dois homens, filhos de Belial, e se assentaram diante deles. E os homens de Belial testemunharam contra ele, juntamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras, de modo que ele morreu. Somente até aí. O relato que vai ser dado, e é claro que eu vou falar do relato, é assim, ó: vamos matar Nabote porque ele pecou contra Deus e contra o rei. Dois homens testemunharam palavras mentirosas. Dois filhos de Belial. Belial, quando você traz para o Novo Testamento, ele dá uma conotação de Satanás, do diabo. No Antigo Testamento, a tradução quer dizer alguém que não vale nada, não serve para nada, um inútil, alguém que só surgiu para atrapalhar, alguém que vai fazer de tudo para acabar com os seus projetos. É alguém que não está ali para somar. Essa é a tradução. Dois homens manipulam uma nação, um povo, dizendo: ele pecou contra Deus. Irmãos, o texto no versículo 1 começa a dizer quem é Nabote. Nabote é um homem fiel a Deus, fiel à família, fiel aos princípios. Ele recebe dos seus pais uma herança. Que herança é essa, pastor? Uma vinha, uma plantação, uma terra. Quando ele recebe essa terra, se você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico 25, está dizendo assim: aquele que recebe uma herança dos seus pais jamais poderá negociar essa terra. Essa terra é uma herança que vai perpetualizar na vida dele. E depois que ele morrer, ficará para a geração dele. A geração vai morrer e vai ficar para a geração da geração, e assim vai. Não pode ser vendida. Então, quando o rei, que tem acesso, irmãos, a muitas riquezas, quando um rei que tem coisas melhores, quando um rei que tem muito mais recurso, poderia ter qualquer outra coisa, ele olha para a vinha de Nabote e diz: eu quero essa vinha. Ele fala: olha, Nabote, eu quero a sua vinha, e você pode pedir o valor que você quiser. Sabe, é uma barganha. Ele está dizendo assim: olha, eu quero a sua vinha. Eu poderia ter qualquer outra, eu vou te dar uma outra vinha, melhor, se você entender, eu te dou o recurso. Por quê? Porque a desculpa que ele usa é essa: a vinha é perto do meu palácio.
e eu quero fazer uma horta de ervas. Nabote olha para ele e fala: olha, rei, eu não posso dá-la. Eu não posso vender, eu não posso negociar, eu não posso trocar, porque é uma aquisição da minha família. E o que eu recebo como herança é algo inegociável. Não importa o valor que o senhor ofereça, não importa se o senhor me ofereceu metade do reino. Com essa mensagem, com essa notícia que é o rei, tem uma crise e ele vai para sua casa. Tem uma pirraça, bate o pé e vai para sua casa. A Bíblia diz que quando ele chega em casa, ele vai se deitar. E ele fala para os seus servos: olha, não me dê pão, não quero comer, não quero beber nada. Pirraça mesmo, manha. E aí a Bíblia diz que ele está lá no seu quarto e de repente chega a sua mulher, Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel é uma profetisa de Baal. Quem é Baal? É o mesmo Baal que Elias vai lutar contra, os profetas de Baal. Ela é também uma profetisa de Azera. E contra Baal e Azera, ela prestava cultos, induzia as pessoas a cultuar a esses demônios, esses deuses. E qual era o culto? Quanto mais havia de pornografia, de coisas depravadas, mais atendia a esse culto, mais satisfazia esse ambiente. Quando Elias surge nesse cenário, Elias vai confrontar os 400 profetas de Baal, também os 450 profetas de Azera. E qual é o confronto? Aquele que fizer fogo descer do céu e o fogo consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Irmão, Elias também, ele profetiza que não haveria chuva, logo no começo do seu ministério. Por quê? Porque se acreditava que a chuva vinha porque Baal produzia. A plantação, ela era irrigada porque Baal assim permitia. Só que quando a Bíblia fala que Elias falou, não vai chover e não tem chuva, não há plantação, não há colheita. É como se ele falasse assim, ó, quero ver se naquele que você confia vai poder fazer chover ou brotar alguma coisa da terra, porque eu cessei o céu. Deus estava mostrando para aquela nação que estava em dúvida a quem servir, que fora Deus, tudo é ilusão, é tudo mentira, tudo é engano. Só existe um Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, é o nosso Deus. Dado a esse fato, Jezabel diz, olha, não vai ficar assim, fique tranquilo. Eu vou resolver esse problema para você. Deixa comigo que eu vou conseguir a vinha. Porque a luta do inimigo, irmão, é arrancar de nós a herança. Às vezes, quando nós falamos por herança, talvez você está pensando assim, ah, pastor, é a minha terra lá mesmo, é o meu quintal, é a minha casa. Não, é a minha riqueza, é o meu carro. Não, irmão, eu não estou falando disso. O inimigo, ele não está querendo arrancar isso de você, que muitas das vezes as pessoas estão se vendendo por isso. Ele quer arrancar o que é mais precioso. Ele quer arrancar aquilo que você pode entregar, mas ele não pode tomar, que é a tua comunhão com Deus. Você vai ver que no começo da Bíblia, Deus faz o jardim e põe o homem lá dentro. Ele diz que todo dia Deus vinha pela virada da tarde para conversar com o homem. O que você entende com isso? Deus queria se relacionar com o homem, Deus queria conversar com o homem, Deus queria proximidade com o ser humano. Satanás surge num cenário, e aí ele vai vir no formato de uma serpente, mas ele não pode pegar a fruta, que até então Deus falou, vocês podem comer de tudo. Aquela ali, também está no meio do jardim, é a árvore da vida. Se comeres dela, terá vida. Essa outra é do conhecimento. Dessa eu não quero que vocês comam. Então Deus está dizendo assim, junto a essa árvore que eu falei para não comer,
Eu tenho algo melhor, que é da vida. Junto a essa que eu falei para vocês não pegarem, tem uma árvore que te dá vida. Mas a preocupação, irmão, não era que dava vida. A preocupação que eles tinham era o conhecimento. Então a serpente, ela pega e começa a induzir entre eles, induzir um deles, e entre eles vão desobedecer. Não foi a serpente que pegou e deu na mão de ninguém. Ela convenceu a eles abrir mão de obedecer a Deus e fazer aquilo que o seu coração, ou que aquilo que estava sendo induzido a fazer, fosse feito. Então ele não vai pegar, irmãos, vou voltar a Mateus 4, quando Satanás pega Jesus e fala para ele, transforma a pedra em pão, ele não pôde transformar a pedra em pão, ele queria que Jesus transformasse. Quando ele leva um pináculo e diz, ó, tudo isso eu te darei, se me prostrar e adorar, era induzi-lo, como faz, às vezes, tenta fazer com a gente. Induzir a nós pecarmos contra Deus. É induzirmos a nós andar em caminhos vacilantes contra Deus. Irmão, Deus, Ele vela pela sua palavra. Se nós transgredirmos a palavra, nós seremos julgados pelas nossas transgressões. Tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que eu planto, iremos colher. Então, Satanás quer que você planta contenda, confusão, briga, adversidades, orgulho, inveja, ira, porque tudo isso virá como juízo. Então, quando Jezabel diz, olha, deixa comigo, eu resolvo isso aí fácil, porque mentir é a minha praia, é a ideia de Jezabel. Criar situações é a minha praia. Fazer uma contenda para que eles briguem entre si é a minha praia, pois ela é profetisa, discípula de deuses, de demônios que são projetados para isso. Então ela vai lá e escreve uma carta que aparentemente, quando você lê, embute religião. O que vai nessa carta? Ela pega o selo do rei, escreve uma carta dizendo, olha, aos líderes, aos cabeças de família, aos que têm responsabilidade com a nação, procure entre vós 2, filhos de Belial, 2 testemunhas que vão mentir, que vão dizer falsos testemunhos, vão dizer mentira. Dentre eles, você proclama um jejum. Um jejum. Depois que vocês proclamarem esse jejum, faça uma roda em praça. Após essa roda, levante essas 2 testemunhas dizendo que Nabote pecou contra Deus e contra o rei. No momento que essas 2 testemunhas se levantarem e acusarem, tirem ele de dentro do arraial e apedrejem e matem. Esse é o comunicado da carta. Se você ler, continuar lendo as partes que nós pulamos. Essa carta chega até os líderes. Irmãos, e é facilmente corrompido os líderes por causa dos status. Quem é que está pedindo? É o rei. Opa! Se é o rei que está pedindo e nós atendemos o que o rei quer, nós temos crédito com o rei. Nós vamos ter porta aberta no palácio. Então, vamos mentir. Vamos fazer o que eles querem, porque, afinal de contas, eles são poderes. Irmão, Acabe é o 7º rei de Israel. O 7º. Acabe era crente. Crente em que sentido? Ele era um judeu. Ele conhece a palavra. Ele conhece o Deus. A palavra não, ele conhece Deus. O Deus a qual ele está infringindo e lutando contra, ele não está fazendo de inocente, ele sabe. Acabe se corrompe porque ele se junta, ele casa com Jezabel. Jezabel manipula a mente dele.
Está entendendo que as nossas alianças, com quem a gente anda, vai dizer muito em quem nós vamos nos tornar? As nossas alianças, elas têm um poder para potencializar o projeto de Deus na nossa vida, como também tem poder para reter. O rei de Israel, o sétimo, conhecedor dos princípios, ele se corrompe e agora ele se vê lutando contra Deus. Quando você vai ler qual é o ofício de um rei, que está lá para Saul, que é o primeiro rei, qual é o ofício de um rei? Servir a nação. Servir quem, irmãos? A nação. Não é a nação servir, é servir a nação. É ele ter o recurso e saber distribuir. Muito parecido com a nossa liturgia política. Que às vezes muitos desfrutam de tantos, que está representando o povo, mas é o contrário. Estão lá para falar em nome do povo, mas não apoiam o povo em nada. O rei dessa mesma forma. Só que Acabe, Jezabel colocou na mente dele o seguinte: não é o rei que serve a nação, Acabe. É a nação que serve o rei. É por isso que quando você vai ver Jesus, irmão, lavando os pés dos discípulos, ele está dizendo assim: o meu reino não é igual desse mundo. O meu reino não é igual isso que você entende de reino. Dá o pé aqui, Pedro, vou lavar os seus pés. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. O anjo, quando vem diante de Pedro, e Pedro não sabe o que faz quando vê um anjo, e Pedro logo se prostra para adorar, o anjo diz: ops, não, você não veio para me adorar, não. Eu estou aqui amando do Senhor para te servir. Eu vim para te servir. É por isso que deveria ser, no entendimento de todos, quanto maior o cargo, a responsabilidade eclesiástica, maior é a servidão. Maior nós temos como que servir os irmãos. Como pastor, mais servir os irmãos e assim sucessivamente. Só que Acabe foi manipulado por Jezabel, entendendo assim: é o povo, então a gente pode pegar tudo do povo, a gente pode manipular o povo, a gente pode tirar as coisas do povo, a gente pode mandar o povo fazer as coisas erradas, e eles precisam obedecer. O status é estar bem. Irmãos, pessoas se trocam por tão pouco. Pessoas se trocam a sua atitude, a sua decisão, a sua opinião por um banar de mão. Se alguém muito conhecido, alguém com poder executivo passa, você pode não concordar com nada que ele está executando, tu pode não concordar com nada, tu pode se falar que aquela pessoa vai tudo contra o que eu acredito como índole, como ética, como caráter, como tudo, mas ele é alguém muito conhecido. Se você estiver na roda dos amigos e ele passar, ele banar a mão, você bana de volta e fala assim: conhece amigo, só para manter aquele aspecto de alguém importante. E aí facilmente a pessoa cai. A gente precisa entender que palavras negativas, elas destroem, sim ou não? Sim. Mas tapinha nas costas também, mentiroso, também derruba. Elogios também derruba. Você é o cara. Não, você é incrível, você é bom demais, rapaz. Não, não tem ninguém como você. Eu não sei nem por que você está aí, não sei nem por que você está fazendo isso. Não sei nem por que você ainda está com esse homem, com essa mulher. Você é bom demais. Não sei nem por que você está nessa... Você é bom demais. Isso também derruba. Isso também incha o coração e você se sente meio que orgulhoso. E aí, facilmente, a queda vem. Pois bem, Jezabel manda a carta chega até os líderes fala: ok, vamos executar. Se junta todo mundo, juntou todo mundo, falou: chama Nabote sentou, está todo mundo em ciclo. Qual seria a reunião? A gente vai falar sobre diversas pautas. No meio dessa conversa, 2 homens se levantam e dizem: olha, eu tenho uma palavra contra esse homem. Eu ouvi ele blasfemando contra Deus e contra o rei. Tudo preparado, irmãos, a cilada preparada, a armadilha preparada. Se levanta o outro e diz: eu sou testemunha desse. Realmente ele falou do rei e realmente ele falou de Deus. Ele blasfemou.
Irmão, se tem alguma coisa que Nabote não fez, foi blasfemar contra Deus. Ele manteve uma índole. Ele simplesmente falou, está na Torá, que eu não posso vender aquilo que é uma herança que Deus deu aos meus pais, que deixou para mim, que eu vou deixar para os meus filhos dos meus filhos, e assim vai. Eu só disse para o rei que eu não poderia dar ele. Eu não falei nada demais, eu só falei, rei, se não fosse por isso, eu te daria uma vinha. Mas essa é herança. Essa não é negociável. Ah, então você vai morrer por causa disso? Morro. Morro sim. Mas eu não posso negociar aquilo que não é negociável. Ok, irmãos? Deixa eu trazer para o momento espiritual. Todo sistema trabalha para você perder a sua comunhão com Deus. Para você blasfemar contra o Espírito Santo, para você não acreditar, para você questionar, para você criticar a obra de tudo isso conspira. Agora, a decisão de eu negociar minha comunhão com Deus é individual. O mundo quer que você seja espontâneo, destacado, alguém que vai ser bem visto, burlando, quebrando, destruindo alguns princípios que levou tempo para ser construído com Deus. Alianças, irmãos. Então, o que o inimigo projeta para você fazer? Quebrar a sua comunhão com o Espírito Santo. Quebrar a sua comunhão com Deus. Em que, pastor? Aonde eu posso me fortalecer contra isso? Eu consigo me fortalecer contra isso quando eu estou orando. E entender que oração é uma via de mão dupla. Eu vou pedir ou eu vou falar e entender que vai vir retorno. E o retorno possa ser algo que eu não queira ouvir, eu não gostaria de ouvir, mas eu tenho que ouvir. Quando eu dedico a leitura da palavra de... Irmãos, a frieza, ela é algo tão forte que ela vai te minando ao ponto de você perder o prazer da leitura. Se você não lutar contra essa vontade, falar, Senhor, me dê força, eu não estou conseguindo mais, me dê força, que seja um versículo que eu leio e eu mastigo esse versículo. Para romper, irmãos, facilmente vai ser manipulado. Hoje não é a importância do carro, da casa, do dinheiro, não. Hoje é a comunhão. Hoje é a presença de Deus. Por se praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam com Deus, com o próximo, com a família, com o que de fato é importante. O Estevão, eu falei aqui da última vez que eu preguei aqui, que Estevão, irmãos, é um diácono. Estevão não recebeu uma unção para ser um pastor pregador, ele estava separado para ser diácono. Homem cheio do Espírito Santo. Mas ele entendeu que era o momento dele pregar, e ele vai pregar, e ele prega com uma força muito grande. Os homens que estão ali, porque a correção incomoda, é o que eu falei, o elogio não incomoda. Até infla o ego. E ele começa a confrontar. Ele começa a dizer, nós estamos fora do propósito, precisamos entrar no propósito, precisamos nos curvar, entender o que Jesus fez. E ele começa a falar desde Abraão, Isaac, Jacó, porque estavam sendo alcançados. A Bíblia diz que as pessoas tapavam o ouvido para não ouvir ele, atacaram ele. E vão apedrejar ele, irmão, e a pedra é pedra do tamanho do tamborzinho ali, não é pedrinha, não. E ele está vendo o Senhor de pé, e está dizendo, se é para morrer por essa causa, eu vou morrer. Mas eu não vou negociar a minha comunhão. Eu não vou negociar, falar o que vocês querem ouvir, para inflar o ouvido de vocês. Eu vou falar a verdade. Se a verdade vai me levar para a sepultura, então eu vou para a sepultura falando a verdade. Eu não vou negociar. Existem vários livros que falam sobre os heróis da fé. Os heróis do Coliseu, enfim.
Mártires, homens que não negociaram. Se você pegar o texto, vai ver que João Batista vai ser decapitado porque ele pregou a verdade. Está errado, está errado. Mas esse aí, cara, é um dos reis, é um dos imperadores, é alguém responsável. Verdade é verdade para todo mundo. Então mata, decapita ele. O Paulo vai ser decapitado porque Paulo prega e está sendo perseguido já há muito tempo e sai de um lugar e vai para o outro e prega. Ah, não, Paulo, melhor dar um tempinho, para de pregar aí que o pessoal esquece de você. Não, ele está aqui, ele prega. Vieram atrás dele, ele foge daqui para ali e prega, e ele prega, e ele prega. Se é para morrer, falando a verdade, eu vou morrer, mas vou falar a verdade. Nabote está morrendo porque não quis negociar uma herança. Que talvez você falaria, pastor, mas é uma terra com aquisição. Há um mandamento, há na Bíblia, há em Levítico que não poderia ser negociável, há uma quebra de aliança. Ele estaria desonrando a Deus e desonrando a sua família se ele vende, se ele negocia, se ele troca, se ele faz qualquer coisa. Ele falou, não, eu não vou desonrar minha família, eu não vou desonrar os meus patriarcas, eu não vou desonrar Deus. Vai matar? Mata. Toma desse jeito. Mas entregar, quebrar aliança, não. Às vezes, uma tropeçadinha na pedra já faz a gente pensar se a gente quer continuar caminhando com Deus ou não. Um momento de dificuldade já faz eu pensar por que Deus está deixando eu passar por isso. Irmão, eu perdi o emprego, por que Deus está deixando eu passar por isso? Eu estou enfermo, por que Deus está passando por isso? Pega o livro de Jó. Olha para a nossa vida e olha para a vida de Jó. Pega o livro de Isaías e vai ler, vai ver alguém que foi partido ao meio. Olha para a sua realidade e para a realidade daquele cara, vê quem está passando por um momento pior. E os caras não negam. Eu estava conversando em casa e eu falei, sabe o que é interessante? É que a igreja de Atos, a igreja primitiva, irmão, ele se convertia sabendo de coisas assim. Eu vou entregar minha vida para Jesus, eu sei que vai ter perseguição. Eu sei que vão tentar me matar. Eu sei que eles não vão gostar de eu estar pregando. Eu sei que eles não vão gostar de anunciar o evangelho. Eu sei disso. Mas eu estou aceitando consciente. Ninguém precisa ficar o tempo todo dizendo assim, não, irmão, desanima não, irmão, desiste não, irmão, vamos para frente. Não, irmão. Ele sabia que entregar a vida para Jesus ia levar a isso. Ele sabia que entregar a vida para Jesus não seria fácil. Vai ser prazeroso, vai ter recompensa, mas ser fácil? A gente estava comentando em casa hoje, e eu falei, às vezes a gente enche o peito e fala, pregar no Brasil é tão bom. Não tem perseguição, não tem adversidade, porque as igrejas pregam dentro das suas cúpulas. Quer ver como é que muda o quadro? Começa as igrejas a fazer trabalho ao ar livre. Começa a igreja ir para a praça pública pregar Jesus. Você passar numa esquina e ter os crentes dizendo assim, ó, Jesus está voltando, meu irmão. Entrega o seu caminho ao Senhor. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, mas é um incômodo, esses crentes estão para lá, esses crentes estão para cá. E aí começa a comprimir os crentes. Aqui não, a gente prega dentro das nossas cúpulas. As portas, irmãos, do inferno não prevalecerá contra a igreja. A porta do inferno está aqui dentro ou está lá fora? Aqui dentro ou lá fora? Lá fora. Então, aonde que esse texto está dizendo? As portas do inferno prevalecerá contra a igreja. A igreja está onde? Lá fora. Ela está avançando e nós vamos indo. Não, as pregações são dentro. Eu falei para minha esposa no Nepal, o missionário que sai daqui para lá sabe que ele, se for pego, vai morrer. Ele sabe que se ele for pego pregando lá, ele vai ser morto. Ele vai consciente que ele está indo pregar, que ele pode ser morto. E ele vai. Vai muitos. Entende assim? Eu fui chamado para isso. Mas se você for pego, irmão, a causa é pregar. Se eu alcançar uma pessoa entregar a vida para Jesus, valeu a pena. A gente aqui não. A gente está conformado. Por isso que o Brasil é um país tranquilo, porque a maioria pregam dentro das suas cúpulas. Igreja com 7, 10, 15 mil membros dentro da igreja. Dentro da igreja. Esses dias nós estávamos na praça, tinha uma igreja fazendo um culto. Pode muitos gostarem, muitos não gostarem. Enquanto as crianças estavam brincando, a gente estava ouvindo a mensagem. E o pregador não estava com pena de ninguém, irmão. O pregador estava com muita vontade de pregar mesmo.
Quase igual João Batista, bando de víboras e toma. Amanhã ou depois não pode dizer, não, Senhor, não ouvi. Ouviu. Ouviu. Pode não ter se rendido ao que ouviu, mas ouviu. Você não é mais inocente. Nabote vai morrer, irmão, mas não negocia vinho. Nabote acaba de morrer, por causa disso vem a notícia. Jezabel, olha, matamos, tá? Tá ok. Diz aí pro rei que nós estamos bem com o rei. O rei tá lá deitadinho na cama. Assim, ó, de pirraça. Jezabel fala, ei, homem, levanta daí, toma um café, vai lá, come um pão, bebe uma água, vamos almoçar, vamos jantar, porque a vinha é tua. Nabote morreu. Aí ele levanta, dá aquela despreguiçada, fala, vamos, que maravilha. Aí desce o profeta Elias dizendo, por causa da tua ação, e já vai profecia, vai morrer os dois. Não vai ficar impune a sua ação, e vão morrer mesmo. Jezabel vai ser jogada de cima do palácio, cair embaixo. E quando ela cai embaixo, os cachorros devoram ela, de não sobrar nada. Enfim, mas isso fica para outra pregação. A base é que Nabote vai morrer, irmão. Morreu sendo fiel. Pastor, mas tem fiéis que não morrem. Daniel entrou na cova dos leões e não morreu. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha e não morreram. Mas o que eles falaram? Se morrer, irmão, Deus é Deus. O nome dele vai ser glorificado. Se nós morrermos, está tudo bem. Ele é Deus. Mas também se nós não morrermos, ele também é Deus do mesmo jeito. Tirando a gente ou não, não altera quem ele é. E foram e saíram ilesos. Quantas vezes nós entramos em situações e saímos ilesos, estamos aqui? Quantos livramentos nós tivemos ao decorrer da nossa vida, irmãos? Para ter esse livramento, tem que ter alguma finalidade, algum funcionamento. Compartilhar com mais gente, pregar o evangelho. Estou dizendo que você tem que sair gritando pela rua, não. Estou dizendo que quando você tiver uma oportunidade de falar com alguém que está do seu lado, prega Jesus, irmão. Não tem assunto melhor do que falar de Jesus. Aquele que te alcançou pode alcançar ele também. Aquele que tirou você de um vício, tirou você de uma situação que já estava perdida, tirou você talvez da beira da morte, você fala, ele me tirou e pode tirar você também. Se fez comigo, pode fazer com você também. Deixa eu orar pela sua vida, irmãos.